Olá, mulheres lindas e abençoadas. Jamais se esqueça, mulher, do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Vamos então para o nosso devocional de hoje, Provérbios capítulo 18. E eu queria que a gente meditasse em alguns versículos. O versículo 4 diz assim: As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Esse versículo nos ensina que a fonte de sabedoria, ela é um ribeiro que transborda, ou seja, ele flui de dentro para fora dentro de nós. A fonte da sabedoria é algo tremendo. E para que nós sejamos essas pessoas que têm as palavras como águas profundas, nós precisamos de uma fonte. E eu te pergunto, quem tem sido a sua fonte? Qual tem sido a sua fonte? A nossa fonte precisa ser Jesus. A nossa fonte precisa ser o Senhor, para que saia de nós palavras profundas. Amém? Versículos 6, 7, 8 fala de palavras do tolo, conversa do tolo, palavras do caluniador. Ou seja, nós precisamos pensar muito bem antes de falar qualquer coisa, porque as palavras elas não voltam depois que saem de nós. Então, nossas palavras têm que ser palavras de vida. O versículo 19 diz algo tão tremendo e tão sério que, se a gente analisar ele bem, a gente vai pensar muito antes de falar qualquer coisa. Ele diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidade. É tão sério quando uma pessoa está ofendida, ela se fecha, ela tranca a porta do coração para não abrir para mais ninguém. E aqui está dizendo que um irmão ofendido ele é mais inacessível, você não consegue chegar numa pessoa ofendida. Por isso nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, para não ofender ninguém. Porque uma vez dito, não tem jeito mais de voltar. Já viu aquelas pessoas que são tão amargas? Você olha para elas, nunca sai nada agradável, porque a gente ainda costuma dizer, nossa, fulano é tão mal amado, tão mal amada. E realmente, em algum momento da vida, essa pessoa não foi amada. Alguém falou alguma coisa, fez alguma coisa que ofendeu. E essa pessoa não é mais uma pessoa acessível. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde as palavras que saem da nossa boca. Que nós não venhamos causar discussões, mas que nós venhamos trazer paz. O versículo 17 diz assim, que o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Ou seja, às vezes você toma partido de uma causa, mas não ouviu o outro lado. E ofende alguém e torna essa pessoa inacessível. As palavras foram de tolo, a conversa foi de tolo e talvez palavras de caluniador. Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Nunca tomar partido em nada até ouvir todos os lados. Porque primeiro apresentar-se parece que tem razão. Você toma às vezes a dor de alguém, sem saber o que realmente aconteceu. Então que o Senhor nos guarde de julgar, de culpar, de querermos ser juízes de alguém. Não. Que o Senhor nos dê sabedoria e que Ele seja a nossa fonte, para que saia de nós palavras, conversas e palavras de vida. Amém? Versículo 21, ele conclui tudo isso que fala sobre as palavras. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a nossa boca tem o poder de dar vida e tem o poder de matar. As nossas palavras destroem ou constroem. A língua tem o poder
de dar vida e de dar morte, de causar morte. Se nós decidirmos usar de má forma, né? Se nós decidirmos usar de jeito ruim, daquilo que não vem do Senhor, nós vamos comer desse fruto. Nós vamos experimentar o resultado disso tudo. Então, que a nossa boca seja uma fonte de vida. Amém? Versículo 24 diz um versículo maravilhoso, que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos que são mais chegados do que um irmão. É tão difícil encontrar um amigo hoje, né? E às vezes a gente está rodeado por muitas pessoas, e o muito aqui não quer dizer muita coisa. Nem sempre ter muitos amigos mostra que você realmente tem amigo mais chegado que um irmão, porque geralmente esses são poucos. Que o Senhor faça com que a gente seja rodeado de amigos que têm profundidade, que tenha intensidade, porque esses sim são amigos mais chegados que um irmão. Valorize seu amigo. Valorize sua amiga que diz para você: olha, eu me lembrei de você, eu orei por você, eu me lembro de você quando vejo isso, eu me lembro de você quando acontece aquilo. Hoje em dia as pessoas só lembram de si mesmas. Então, quando alguém se lembrar de você, valorize, porque muitos estão ocupados demais e poucos são amigos mais chegados que um irmão. E eu quero finalizar com o versículo 10, que diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Nós podemos ser amigos, família, muitas pessoas, mas o Senhor precisa ser a nossa torre forte. No Senhor nós precisamos nos refugiar. No Senhor é que nós estamos seguros. É no Senhor que nós estamos firmes. Ele é o lugar para onde nós precisamos correr. Ele é um lugar de segurança. Quando a Bíblia fala sobre torre forte, ela está falando assim que existe um lugar onde mesmo em meio à guerra, nós vamos nos sentir em segurança. E esse lugar é no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque nós temos um lugar seguro em Ti. Obrigada porque o Senhor é a nossa fonte e no Senhor nós podemos tudo. É por isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a sermos intensos, a sermos profundos, a ter o Senhor como a nossa fonte, que jorre de nós palavras de vida, palavras profundas. Mas para isso, Senhor, que a gente possa correr para Ti em todo tempo e encontrar no Senhor a segurança que a gente precisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha um lindo e maravilhoso dia. Em nome de Jesus.